E disse Jesus: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí eu estou presente. Sentindo as palavras do Mestre nos tocar o íntimo, vamos elevar-nos à presença do Pai, buscando alimento para a alma, alívio para as dores e coragem para iniciarmos uma nova jornada nesse ano que se inicia, buscando o amparo que nos é necessário a nos encorajar a fazermos mudanças, a seguirmos adiante e alcançarmos os propósitos que estão em nosso íntimo. Que assim seja. Olá, é um prazer estar aqui com todos em vossos lares, para que possamos refletir um pouquinho sobre os ensinos de Jesus à luz da doutrina dos Espíritos, para que possamos hoje, nesse dia inicial de 1º de ano, em que estamos ansiosos por mudanças, ansiosos para reiniciarmos atividades, buscarmos fôlego e assim buscarmos uma lição, uma mensagem com base nos ensinos de Jesus, para estarmos fortalecidos nessa caminhada. Bom, dissemos então, estamos no dia 1º, as festividades de Natal, de Ano Novo, elas se encerraram, e estamos num novo ciclo, o ano de 2022. Um ano que nos traz muitas perspectivas, muitos anseios, e estamos aqui agora, então, com propósitos que acabamos formando a partir do Natal, quando a TV, os canais de televisão nos trouxeram as retrospectivas anuais dos principais acontecimentos que aconteceram no país e no mundo, da pandemia, mas também acontecimentos bons. E assim como essas retrospectivas aconteceram na TV, nós tivemos e fizemos, cada um do seu jeito, no seu momento, com o tempo que teve, a sua retrospectiva pessoal. Tivemos um momento íntimo de buscarmos em nós e fazermos a avaliação do que passamos no último ano. De momentos bons, de conquistas, de dores, de perdas, enfim, tudo que nos aconteceu. E a partir disso estabelecermos novos caminhos, estabelecermos novas metas, propósitos que nós acreditamos que sejam melhores, as melhores coisas que possam nos acontecer no próximo ano. E tudo está relacionado na busca de alegria, na busca de realizações, na busca da felicidade. E essa busca, no aspecto moral, espiritual, não só das coisas do mundo, exige renovação. Uma renovação em nós. E essa reavaliação sempre deve ser feita buscando o modelo e guia, Jesus. E hoje trazemos, então, uma mensagem do Cristo para refletirmos e buscarmos essa renovação. Está lá em Mateus, capítulo 9, versículos 16 e 17, é uma passagem conhecida como vestes novas e odres velhos, na qual Jesus fala: ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura, o corte, o rasgo, fica maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo rompe os odres, e derrama-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser posto em odres novos. Podemos observar que Jesus usa de um recurso de falar de fatos comuns da vida da época para passar seus ensinamentos. Fala do odre. Odres são recipientes de couro que eram utilizados na época para transportar líquidos. E já havia o entendimento e a experiência de que o vinho novo no odre velho causava rasgo, causava vazamento, e perdia-se o vinho e perdia-se o odre, o recipiente. E também a experiência, e essa é uma experiência mais atual, porque volta e meia alguém de nós já precisou de
costurar, fazer um remendo numa roupa, numa calça, e isso já vem por sabedoria de família, a orientação de que o remendo novo em veste velha, ele não fica bom. É melhor remendar com um pedaço de pano mais ou menos com a mesma idade da roupa, porque aí fica mais firme, não há essa rotura, esse rasgo. Jesus se utiliza, então, desse exemplo para nos trazer uma lição e propõe, por isso, quando fala dos odres velhos, quando fala do remendo, da veste velha, ele propõe que nós mudemos nossos padrões comportamentais. Propõe uma renovação. Uma renovação do quê? De pensamentos. Pensamentos diferentes dos quais já vínhamos tendo. De comportamentos, ações que vínhamos tendo e que precisam ser revistas, modificadas, para que consigamos, então, ter essa renovação espiritual. Precisamos nos oxigenar, precisamos abrir nossos horizontes. Não estamos aqui falando que precisamos desrespeitar quem somos, não é isso. Mas precisamos nos abrir para observar tudo o que acontece ao nosso redor e fazermos uma análise, refletirmos sobre isso e vermos se nós não estamos sendo rígidos demais, se nós não estamos sendo intolerantes, para que consigamos então fazer o progresso e o melhoramento pessoal. Porque o que viemos passar aqui, nesta vida, nesta encarnação, é buscar aprender, buscar desenvolver virtudes. E esse hoje, no dia de hoje, dia 1º, é um dia em que estamos envolvidos com as perspectivas e queremos as mudanças. Mas temos que considerar o seguinte: é ilusão continuar fazendo e pensando as mesmas coisas e buscar resultado diferente em nossas vidas. O resultado diferente acontece quando temos ações diferentes. E se nós queremos então mudar algo que não estamos satisfeitos conosco, algo que nos traz aflição, algo que está nos incomodando, isso pode ser nos diversos setores da nossa vida. Pode ser no setor profissional, pode ser no setor individual, nós para conosco, no setor familiar, com nossa relação com os nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos, cônjuge, a esposa, o marido. Isso tudo e essas mudanças que temos a necessidade de vivenciar, que estamos sentindo, precisa ser revista. Precisamos então botar um odre novo para receber uma mudança de pensamento. O odre novo, nós precisamos nos renovar, como Cristo falou ali. E essa transformação, essa modificação, nesses diversos setores da vida, como estamos vindo falar agora, começa por nós. Estamos agora, então, em 2022, e já vemos pensamentos de mudanças profissionais, por exemplo. O que estamos fazendo para conseguirmos a profissão que buscamos, o cargo, enfim, a atividade que nos é querida? Estamos buscando nos aperfeiçoar? Estamos buscando emprego em outros lugares? Estamos buscando cursos profissionalizantes? Estamos tratando de diversas coisas e queremos trazer a reflexão. Se nós não temos que, então, ser mais ativos e buscarmos esses cursos, tudo isso para nós nos melhorarmos, aperfeiçoarmos e desenvolvermos competências para buscar melhor. E na família? Se estamos sentindo a necessidade de mudanças em algumas questões no nosso relacionamento pessoal, envolvendo família, filhos, como estávamos falando há pouco. O que estamos fazendo para mudar? Temos o propósito, refletimos há poucos dias sobre o que queremos de diferente, mas como vamos fazer? Quando se trata de questões de sentimento, de amor, que dizem respeito ao nosso íntimo,
São difíceis de ser, das mudanças acontecerem, mas não é impossível. E um primeiro passo a ser dado é o diálogo. É expormos para aquele com o qual estamos vivendo diferenças, estamos tendo dificuldades, falar, nos expor, abrirmos o coração. Porque o diálogo vai propiciar que o outro entenda o nosso lado e fale aquilo que está passando com ele. E chegamos, então, ao entendimento. Falar com sinceridade, com espontaneidade, sem pedras na mão, sem agressividade. É um desafio que precisamos desenvolver. Cristo jamais agiu com violência nas relações com as quais ele teve e foi perseguido, foi castigado, foi incompreendido. Cristo ensinou pelo exemplo de não agir com violência, de compreensão com a diferença, de acolhimento com aqueles que estavam em momentos mais difíceis. É isso que precisamos no aspecto moral, nas mudanças que queremos no nosso ritmo, levar em consideração. Agora, se estamos iniciando o ano com um propósito também de modificarmos comportamentos viciosos, não são aqueles apenas relacionados a vícios como drogas, consumo excessivo de álcool, fumo. Há comportamentos viciosos, tais como falar mal dos outros, julgar os outros, discutir em ambientes virtuais, agir com agressividade com aqueles que temos diferenças. Se temos esse propósito dessa mudança, precisamos então também nos dedicarmos a isso. Se queremos mudar de alimentação, não agirmos com exagero nas nossas alimentações, enfim, todos esses comportamentos viciosos, nós temos essa condição, mas exige de nós vontade e disciplina. Nesse sentido, em O Livro dos Espíritos, lá na questão 909, Kardec, o codificador, ele faz uma pergunta aos espíritos relacionada a essa força que precisamos para superarmos esses vícios, para conseguirmos então nos buscarmos aquilo que queremos de diferente para nós, para conquistar o que buscamos na conquista das virtudes. E Kardec pergunta: o homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Fala em más tendências, mas isso se aplica também a todos os desejos e vontades que possuímos. E os espíritos respondem aqui: sim, e às vezes com pouco esforço. O que falta é vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam. São os espíritos que dizem. Então, quando buscamos uma reforma, um melhoramento, o progresso, precisamos nos dedicar. Precisamos voltar-nos para nós, compreendermos o que somos, vermos que não somos perfeitos. Nosso modelo e guia, Cristo, sim, está muito à frente. Nós estamos buscando segui-lo, mas há muita coisa a ser feita. Comecemos com pequenos passos. Nós temos essas condições. Cabe a nós. Mas assim, temos que fazer a nossa parte. E se buscamos, nesse ano de 2022, uma mudança mais acentuada, mais ambiciosa, em qualquer desses setores que falamos, na vida pessoal, na vida social, na vida profissional, se é ambicioso, precisamos nos dedicar. Os espíritos nos dizem, precisamos exercer a nossa vontade. Isso é o que nos cabe. Aí trazemos o exemplo. Ainda ontem tivemos a corrida de São Silvestre, 15 quilômetros. Quem quer correr uma São Silvestre precisa se preparar. Há aqueles que, sem dúvida, correm como festejo, como brincadeira, mas não terminam a prova. Aqueles que buscam essa conquista de pelo menos terminar a prova, outros com uma conquista maior, de terminar dentro de uma determinada categoria, precisam se dedicar e devem ter se dedicado. Mas não começaram correndo 15 quilômetros, começaram correndo 1 quilômetro, 2 quilômetros.
que queremos mostrar é que tudo tem um momento certo e exige dedicação e continuidade nos propósitos. Se nós queremos, então, progresso, mudança de profissão, precisamos, então, aos poucos, buscar a especialização, buscar desenvolver as competências que temos para conseguir. Se nós precisamos mudar em nós umas imperfeições, esse ímpeto de comentar sobre a vida alheia, então começamos a nos conter e a nos vigiar, a nos policiar. Esses comportamentos vão se consolidando para que consigamos, então, a aquisição de virtudes, da tolerância, da indulgência e uma série de outras que todos temos possibilidade de adquirir e vamos adquirir ao longo da nossa existência. Mas, se durante esse propósito, durante esse dia a dia, durante a luta para combater comportamentos viciosos, sentirmos-nos fracos, sentirmos-nos inseguros, e o ímpeto da desistência começar a nos minar o propósito, devemos recordar-nos que Deus nos deixou elementos, Deus deixou ferramentas para que consigamos lidar com isso e superarmos esses momentos difíceis. Falamos aqui da prece, lembramos aqui do anjo guardião, aquele bom gênio que todos nós temos, um anjo guardião que sempre está ao nosso lado, a nos intuir no caminho do bem. E quando precisamos de ajuda, ele está presente. Mas ele não vai percorrer o caminho por nós. E lá na questão 910 do Livro dos Espíritos, ainda falando da força, da dedicação que precisamos ter para superar as paixões, os comportamentos viciosos, Kardec pergunta: o homem pode encontrar nos espíritos uma ajuda eficaz para superar as paixões? E os espíritos dizem aquilo que antecipamos há pouco. Dizem: se orar a Deus e ao seu anjo da guarda com sinceridade, os bons espíritos virão certamente em seu auxílio, porque essa é a missão deles. Não estamos sós. O caminho nós precisamos percorrer, mas os espíritos estão ao nosso lado. Os bons espíritos vêm em nosso socorro, nos amparar. Mas então, qual é a eficácia, a verdadeira eficácia da prece? Porque muitas vezes pensamos que fazer a prece é obter uma benesse extraordinária, algo milagroso. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, cujo título é Pedires e Obtereis, no item 7, o Sr. Allan Kardec fala sobre a eficácia da prece, dizendo: o que Deus nos concederá, se pedirmos com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. E o que ainda nos concederá são os meios de nos livrarmos das dificuldades, com a ajuda da ideia que nos serão sugeridas pelos bons espíritos, de maneira que nos restará o mérito da ação. Os espíritos vêm, nos intuem, mas para que nós escolhamos o caminho correto. Não eles. Eles nos vêm nos indicar o caminho certo. E muitas vezes não é o caminho mais fácil a ser seguido, porque exige de nós o compromisso da verdade, o compromisso da humildade. Mas esse é o caminho glorioso, cujas vitórias obtemos em silêncio, no silêncio do nosso íntimo e com a nossa consciência. Eis aí a diferença. E Kardec continua falando: Deus assiste aos que ajudam a si mesmos, segundo a máxima, ajuda-te e o céu te ajudará, e não aos que esperam do socorro alheio, sem usar as próprias faculdades. Como podemos ver, a prece não modifica os nossos caminhos. Os nossos caminhos, eles acontecem e decorrem das nossas escolhas, feitas hoje, ontem, anteontem, e decorrem, então, muito dos nossos comportamentos. E nós temos, então, a prece para nos auxiliar, para obtermos o entendimento, o esclarecimento
e a intuição, que nos vem pelos bons espíritos, a sustentação, para seguirmos nas provas da vida. A prece não vai mudar outra pessoa. Podemos usar a prece, especialmente quando a outra pessoa temos uma dificuldade de uma relação com o outro. Nós podemos usar a prece para obter pelo outro uma ajuda, um amparo, mas nossa prece, quando temos uma dificuldade com o outro, ela não vai fazer com que o outro mude. Nós temos que usar a prece buscando para nós a intuição de irmos então e termos um entendimento com o outro. Não devemos usar a prece para que o outro mude e nós permaneçamos como estamos. Aqui há um equívoco. Vamos usar a prece para que consigamos ter um entendimento com o outro. E se queremos e a consciência pede que busquemos um entendimento com o outro, devemos fazer a nossa parte, dar o primeiro passo, buscar o entendimento no diálogo. São questões que estão aqui e o Cristo nos deixa que convicção não se impõe, convicção ela deve ser respeitada e deve ser passado pelo exemplo. Vamos dar o primeiro passo e acolher, e são questões que temos que refletir nesse momento em que estamos iniciando um novo ano, para nos nortearmos com elas, para fazermos diferente daquilo que vínhamos fazendo e que muitas vezes não estamos conseguindo ter o resultado que buscávamos. A prece é uma ferramenta doce, eficiente. A prece, segundo Santo Agostinho, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, item 23, ela é o orvalho divino que suaviza o excessivo calor das paixões. Então, ela vem para estar aqui conosco, para ser utilizada por nós, na nossa caminhada de 2022, para nos acalmar diante das dificuldades. Estamos com uma série de desejos e propósitos para esse ano, mas encontraremos dificuldades. É natural que encontremos, porque pelas dificuldades vamos conseguir ter o progresso, ter o aprendizado. E a prece vem então para que tenhamos o suporte dos espíritos e eles vêm também para nos acalmar diante das dificuldades. Não estamos sozinhos. As escolhas precisam ser feitas. E os espíritos nos intuem sobre elas. Nós que temos que fazê-las. Então, nesse ano de 2022, queremos deixar como mensagem que os propósitos e que a felicidade possa alcançar a todos nós. Não com facilidades, com acontecimentos que virão, mas se conseguirmos seguir os exemplos de Jesus, seguirmos suas lições e seguirmos renovando-nos no interior, buscando endireitar compreensões erradas, pensamentos errados, termos essa coragem, conseguiremos ser mais felizes. Porque a felicidade é aquilo que almejamos na nossa vida. E deixamos aqui ainda uma palavra, uma frase maravilhosa de Chico Xavier, que pode nos motivar a seguir nesse novo ano. Chico fala: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. Possamos nós, então, iniciar esse 2022 fazendo um novo fim, mudando em nós aquilo que precisa ser mudado, buscando como caminho a humildade. Porque o Cristo nos disse, na primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus, isto é a felicidade. Que a paz do Cristo siga-nos nesse ano, que assim seja.